Põe a mão em teu coração, repita comigo e diga assim: Senhor Jesus, fala comigo agora, não o que eu gostaria de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Diga bem forte: eu repreendo toda ação maligna contra a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Você pode se assentar. Convido você a abrir comigo sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, abra sua Bíblia, mas também abra o seu coração, porque Jesus vai falar conosco, amém? Você que está online, também esteja atento e focado durante a mensagem, amém? Hoje, irmãos, nós vamos estar continuando, uma segunda mensagem, uma espécie de uma forma de uma série de pregações. Às vezes nós ministramos, amém, irmãos? Para a gente poder aprofundar alguns textos. Domingo passado, eu preguei a primeira mensagem, está lá no canal do YouTube da nossa igreja, onde nós estamos, irmãos, estudando, amém, irmãos? Quem ama estudar a Bíblia, amém? Uma das promessas mais lindas de toda a Bíblia, Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28 diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, amém? Repita comigo, diga assim: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Posso ouvir glória a Deus, irmãos? Amém? Essa promessa, irmãos, é uma promessa que fala muito ao nosso coração. E domingo passado nós usamos aqui uma ilustração, e domingo que vem eu vou estar encerrando, serão 3 pregações, e domingo que vem, irmãos, eu quero estar ministrando uma unção especial, uma bênção especial, sobre restituição e restauração. Então eu queria que você não faltasse domingo que vem. Por que, pastor, restituição? Porque esse texto, irmãos, essa promessa diz que todas as coisas cooperam para nosso bem, até mesmo nossos erros, nossas falhas, aquilo que a gente às vezes tropeça na nossa vida. E qual é, pastor, a diferença entre restituir e restaurar? Restituir, irmãos, é trazer de volta aquilo que foi perdido, e não é somente financeiro, mas nosso tempo, muitas vezes. Restituir a alegria, amém, irmãos? Restituir a esperança na nossa vida, buscar de volta, talvez por algum motivo ou outro nós perdemos. E a restauração, na minha definição, restaurar é trazer de volta, aumentado e melhorado. Às vezes tem coisas que não dá para restituir, não é mesmo, irmãos? Às vezes, por exemplo, a gente estava falando aqui um pouquinho de finanças. Às vezes eu tive uma casa, eu precisei desfazer daquela casa para às vezes resolver minha vida financeira. Aquela casa talvez já está com outra pessoa, Deus não vai prejudicar. Aquele emprego que um dia eu perdi numa decisão errada, Deus também não vai prejudicar outra pessoa. Mas, irmãos, eu quero declarar que Deus vai trazer de volta, aumentado e melhorado. A Bíblia diz que não diga que o tempo passado foi melhor, o melhor está à nossa frente em nome de Jesus, amém? Então domingo que vem nós vamos estar fazendo esta unção, esta bênção de Deus, de restituição e restauração. E esse versículo, irmãos, nós estamos usando aqui uma ilustração. Se puder pôr as outras imagens, por gentileza. Nós estamos usando, irmãos, essa ilustração como se fosse um tapete, Quando a gente olha um tapete como esse, ou às vezes um crochê, alguma coisa assim, que às vezes aquele artesão, aquele tecelão, aquela pessoa, que tem aquele dom do artesanato, ela faz. Quando a gente olha de um lado, a imagem é muito bonita, não é mesmo, irmãos? Mas se nós olhássemos a imagem de trás, nós iríamos talvez ver algo assim muito confuso. E esse livro de Romanos, capítulo 8, 28, essa promessa, toda vez que eu leio ela, irmãos, essa é a imagem que vem à minha mente. Ou seja, eu tenho um Deus, preste atenção, que está trabalhando em todos os eventos da minha vida. Eu tenho um Deus, irmãos, que está por detrás daquilo que está acontecendo. Esta promessa, irmãos, ela traz uma paz em nosso coração, que quando nós amamos a Deus, aceitamos o seu chamado e vivemos de acordo com o seu propósito, todas as coisas, as que dão certo, as que dão errado, as coisas boas, as coisas ruins, os meus acertos e os meus erros, eu tenho uma paz e uma tranquilidade em meu coração, amém, irmãos? Porque eu confio que eu tenho um Deus que está pegando todos esses eventos e Ele está trabalhando para que tudo isso junto possa cooperar para o meu bem. Eu posso ouvir glória a Deus? Mas esta promessa, irmãos, preste atenção, ela não é como se fosse um cheque em branco. Essa promessa não é assim: olha, eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser, eu posso viver uma vida na rebelião, longe de Deus, eu faço as decisões que eu quero, eu faço tudo do meu jeito, e depois Deus vai lá e conserta tudo.
Deus vai lá e pega e faz que tudo faça para o meu bem. Não é isso que esse versículo está dizendo. Não é uma promessa de Deus, amém, irmãos? Para eu viver totalmente do meu jeito e depois Deus vai lá consertando. Esta promessa, irmãos, nós precisamos estar alinhados com Deus nessa promessa, para que Deus possa pegar todos esses eventos caóticos, difíceis, as dores, dificuldades, e de uma certa forma Deus possa trabalhar e reverter para que eles se tornem bênção. É preciso, irmãos, nós respondermos algumas atitudes e respondermos aquilo que o versículo diz. A primeira condição, repita comigo, diga assim: primeira condição é amar a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Preste atenção, irmãos. Quando algo acontecer que você não estiver entendendo, quando as coisas difíceis estiverem na sua vida, quando você estiver machucado e ferido, as coisas não saírem como você imaginava, mais uma vez, um erro, uma falha, preste atenção, como você reage a isso, vai validar ou não essa promessa. Principalmente, irmãos, assim que acontecer, tome cuidado com a sua reação diante daquilo. Domingo passado nós ministramos que nós temos que reagir de uma forma daqueles que amam a Deus. Essa minha reação é uma reação de alguém que ama a Deus? Eu estou reagindo como alguém que se comporta, que ama a Deus? E nós ministramos domingo passado. Quem ama a Deus, irmãos, obedece aos mandamentos. Quem ama a Deus descansa na sua paz, amém, irmãos? Quem ama a Deus não duvida do seu amor. Mas nesse texto também há uma segunda atitude muito importante: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas também daqueles que são chamados. E nessa manhã Deus quer falar conosco sobre esse chamado de Deus em nossa vida. Irmãos, Deus Ele está nos chamando, Deus Ele está nos convidando o tempo todo. Nós não somos, irmãos, obrigados a responder a este convite. Nós temos sim a liberdade. Essa é a primeira verdade sobre o chamado de Deus. Todos nós temos uma liberdade para escolher. Deus, irmãos, Ele respeita, presta atenção nisso, o chamado respeita o meu livre arbítrio. Hoje, irmãos, Jesus continua chamando todos nós. Ele chama você para deixar Ele cuidar de você. Por isso, irmãos, que quando nós amamos a Deus e respondemos o seu chamado, amém, irmãos? E as coisas acontecem como a gente não gostaria, nós não entramos num desespero total, porque eu tenho um Deus que está soberano sobre os eventos da minha vida. Eu tenho um Deus, irmãos, que me convidou, e Ele convida você hoje. Irmãos, dias atrás eu vi uma ilustração tão interessante. Você imagina, irmãos, que uma criança, nosso presidente, o pastor Mário, contou essa história. Você imagina, irmãos, que dois amigos, eles crescem juntos. Aí chega um tempo, eles já se tornam adultos. Um desses amigos, ele faz algo errado e ele vai para a prisão. Aquele amigo ficou sabendo que o seu colega, o seu amigo está na prisão, e agora ele é um advogado. E ele chega até aquele amigo, vai visitá-lo na prisão e fala: olha, eu sou agora um advogado e eu quero retribuir, eu quero te ajudar pela nossa amizade. Você imagina que aquele homem diz assim: não, eu não quero a sua ajuda, eu me viro aqui, eu sei o que eu faço, já tem pessoa me ajudando. E ele rejeita aquela ajuda. Aquele homem fica 1 ano preso. Passam-se mais 2 anos, ele continua preso. Aquele amigo volta e fala: olha, eu sou um advogado e eu posso te ajudar, eu quero te ajudar, não preciso da sua ajuda. Passa-se mais um tempo, um amigo volta e fala: olha, eu sou advogado, eu posso ajudar na sua causa, eu posso te ajudar a defender. Talvez você não precisa ficar aqui, ou nem tanto tempo assim. Eu não quero ajuda. Vamos imaginar, irmãos, que os anos se passam, até que aquele rapaz agora que estava preso, ele vai para julgamento. E quando ele chega lá no fórum, no tribunal, quem ele encontra? Um amigo dele. E ele está desesperado agora. E ele fala: meu amigo, me ajuda, olha, eu pensei que não ia chegar à situação desta forma. Mas quando ele chega naquele tribunal, aquele amigo, os anos tinham se passado, ele não é mais um advogado, aquele amigo agora é um juiz. E agora ele diz: olha, agora eu sou juiz, agora não posso mais ser o seu amigo, eu não posso mais defendê-lo, eu preciso o quê? Agora julgá-lo. Jesus hoje, irmãos, ainda é o nosso advogado dos advogados. Jesus é aquele que pode trazer, irmãos, o acesso a Deus para nós. Quem está tendo, diga amém. Ele está hoje aqui convidando cada um de nós: deixa eu entrar na sua vida, deixa eu te ajudar. Mas um dia, irmãos, Ele não será mais o nosso advogado, um dia Ele será o nosso juiz. A Bíblia diz que todo ser humano, inclusive você,
Não é somente a pessoa do seu lado, não é alguém que você conhece, você e eu, todos nós, um dia vamos ter que enxergar perante Jesus. E agora Ele será o quê? O juiz dos juízes. E Ele vai julgar a nossa vida. E nós vamos ter que prestar contas a Ele. Deus está nos chamando, irmãos. Mas nesse chamado, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Deuteronômio 30:19 diz: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Façam a sua escolha. Nós escolhemos, irmãos, se buscamos ajuda. Nós escolhemos se buscamos a restauração, ou nós rejeitamos a ajuda que temos recebido. Irmãos, o chamado, ele é para todos. Deus não faz acepção de nenhuma pessoa. O chamado, preste atenção, irmãos, ele exige de nós a sensibilidade. Deus está te chamando através da sua palavra, amém, irmãos? Deus está te chamando através da oração. Deus está te chamando através das circunstâncias do dia a dia. Às vezes é um livramento no trânsito, às vezes é um elogio, um feedback no trabalho. Alguém está falando, uma porta que se fecha, uma porta que vai se abrindo. Deus está me chamando. Repita comigo, diga assim: Deus me chama. Mas Deus nos chama para quê, irmãos? Preste atenção nisso. Alguns chamados de Deus na nossa vida. Primeiro chamado de Deus, que comigo diga assim: eu sou chamado à maturidade. Diante, irmãos, desses eventos que acontecem em nossa vida, quem está tendo, diga amém. Para que tudo possa cooperar para o meu bem, eu preciso reagir a esse evento com maturidade. 1 Coríntios 13:11 diz o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Vira para quem está ao seu lado, talvez faz tempo que você queria dizer isso para essa pessoa. Fala para assim: amadureça em nome de Jesus. Fala para ele aí. Irmãos, vamos perder a oportunidade. Cadê? Estava aqui agora, né? Irmãos, não resisti, foi mais forte que eu, né? Mas presta atenção, irmãos, quando aquela situação acontecer, presta atenção, responda com maturidade. Não responda com esse desespero. Não responda duvidando do amor de Deus mais uma vez. Alguns pensamentos, irmãos, algumas reflexões, algumas perguntas, para a gente poder responder com mais maturidade. Primeiro, pergunte-se: a situação já está totalmente concluída? Aconteceu isso, a minha vida acabou. Mas espera aí, o que aconteceu? Já terminou a situação? Quer ver um exemplo, irmãos? Você vai fazer um exame médico. Aí você já começa a pesquisar. Não, o índice é de 4,5, deu 4,5. Você já vai no Google. Aí o que acontece? Não, já sei o que, eu vou morrer, tenho 3 meses de vida. Não é assim mesmo, irmãos? A gente nem sabe a situação. Aí já começa: não, quero falar para o meu esposo: olha, que se um dia não estiver mais aqui, você pode fazer isso, cuida disso. Misericórdia. Às vezes, irmãos, a situação não se resolveu ainda. Ah, eu sou uma péssima mãe, eu sou um péssimo pai. Olha que os meus filhos... Deixa eu perguntar: a história de Deus com os seus filhos já está finalizada? Às vezes alguns amadurecem mais cedo, outros amadurecem mais tarde. Tome cuidado para não ser o quê? Precipitado. Tome cuidado não tirar conclusões. Não é assim mesmo, irmãos? Às vezes lá o chefe não cumprimentou direito. Está tendo um corte na empresa. É assim mesmo, irmão? E a gente já nessa ansiedade louca, desesperada. Quantas vezes, irmãos, nós não reagimos com maturidade? Pense um pouquinho, reflita um pouquinho mais antes. Será que já está finalizado? Segunda coisa, irmãos, presta atenção nisso. Esta é a verdade clara sobre o fato. Isso é realmente verdadeiro o que eu estou pensando? Presta atenção, irmãos, nós precisamos aprender a lidar com os nossos pensamentos. Quem estuda um pouquinho na psicologia de pensamentos, né, neurolinguista chama isso, né, que a nossa mente tem os viés negativos. Só que, né, quem estuda neurolinguista vai dizer que esses viés negativos é por causa da evolução. E nós sabemos que é o do pecado original de Adão e Eva. Quando Adão e Eva, irmãos, pecaram, eles contaminaram. A nossa mente é contaminada. A nossa mente, irmãos, ela é corrompida pelo pecado original. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos organizar nossos pensamentos. Quem está dentro, diga amém. E às vezes, irmãos, nós temos que questionar esse pensamento. Será que isso é verdade? Ah, mas eu errei. Você errou mesmo? Eu sou o culpado disso. Será que é sua culpa mesmo? Ah, mas se eu não tivesse feito... Quer ver, irmãos, algo que destrói a vida de muitas pessoas? Ah, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Ela fica numa culpa hipotética.
Se eu tivesse falado com aquela pessoa, se eu tivesse feito isso, às vezes você podia ter feito tudo diferente e o resultado seria o mesmo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Nós precisamos, irmãos, pedir para o Senhor, preste atenção, limpar a nossa mente, que reaja com maturidade. Terceiro, irmãos, que pergunta que eu posso fazer para reagir com maturidade: o que posso aprender com isso? O que será que Deus está querendo me desenvolver? O que será que Deus está querendo, as habilidades? Quantas vezes, irmãos, Deus vai permitir situações em nossa vida para que nós possamos o quê? Melhorar. Que haja com maturidade, para você não perder o crescimento daquilo. Algo que dói, irmãos, todos nós somos machucados, né? Quando a gente é criticado, não é mesmo? Como dói quando a gente recebe uma crítica. Mas sabia que muitas pessoas, quando elas recebem uma crítica, elas começam a arder, né, na raiva, naquele ressentimento. Como que essa pessoa pôde? E muitas vezes ela deixa de olhar aquela crítica. Às vezes a crítica foi mal feita, amém? Está dando para entender? Às vezes a crítica foi feita de uma forma errada. Às vezes a crítica foi feita de forma covarde, né? Principalmente hoje com a internet, né? É muito fácil você ir atrás de um computador, escrever lá, é uma atitude de covardia. Mas muitas vezes nós temos que olhar para aquilo e fazer essa pergunta: será que realmente eu não posso melhorar? Será que realmente não tem algo que eu possa consertar aqui? Diante, irmãos, dessa situação, Deus responde a nos chamar com uma maturidade. Responda com a maturidade. Segundo, somos chamados também o quê? A gratidão. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E olha, irmãos, a forma cirúrgica do texto aqui, que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, ele presta atenção na preposição inicial. Ele começa dizendo o que? Em tudo dai graças. Ele não fala o que? Por tudo dai graças. Irmãos, nós darmos graças por tudo, irmãos, isso é algo, irmãos, irracional. Nós não temos um Deus, irmãos, masoquista, sádico, que quer ter prazer no nosso sofrimento. Não é porque alguém bateu no seu carro: Deus, muito obrigado porque bateram no meu carro. Isso, irmãos, é ser louco, presta atenção. Servir a Jesus, irmãos, não tira o cérebro, tá bom, gente? Servir a Jesus não faz a gente ficar menos inteligente. O livro de Romanos capítulo 12 fala: servir a Deus com um culto racional. Você pode ser crente, cheio do Espírito Santo, mas ainda tem uma inteligência. Ninguém vai bater o carro, irmãos, e vai levantar a mão e dizer: Deus, obrigado porque eu bati o carro. Agora, no meio de tudo isso, eu posso dizer: Senhor, eu bati o carro, bater no meu carro, vai ser uma despesa, mas Senhor, eu te agradeço porque ninguém se machucou nessa batida. Senhor, eu te agradeço porque eu fui roubado, mas eu não era o ladrão. Porque o ladrão está pior que você. O ladrão não tem caráter. O ladrão talvez pegou aquele bem, aquele item, né, aquele dinheiro, naquele golpe, mas você tem o seu caráter, a sua honestidade, o seu nome está escrito no livro da vida. Comece, irmãos, a olhar ao Senhor. Deus, esse emprego doeu demais, eu perdi este emprego, Senhor, mas eu te agradeço pelo que aprendi aqui neste lugar. E tudo que eu aprendi neste lugar, Senhor, nesse tempo, eu queria talvez ficar mais, eu até queria ficar mais, mas eu sou grato, Senhor, e eu creio que tudo que eu aprendi aqui, o Senhor vai preparar uma porta ainda melhor. Quantos estão entendendo? Digam amém. Diga comigo, diga assim: eu sou chamado à maturidade. Diga bem forte: eu sou chamado à gratidão. Se coloque de pé glorificando a Jesus. Diga comigo assim: eu sou chamado a servir o próximo. Irmãos, preste atenção. Uma das leis espirituais mais poderosas que existe é que a dor conecta as pessoas. Uma das formas de você mais ajudar alguém, uma das formas de você mais entender o seu dom, o seu talento, e domingo que vem eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre isso, que é sobre propósito. Uma das formas de você mais compreender o seu propósito de vida é você entender tudo aquilo que você está passando. Irmãos, eu cresci na igreja. Mesmo crescendo na igreja, tive sempre uma grande solidão no meu coração. Uma solidão que me seguia, que me perseguia. Mesmo rodeado por pessoas, com tantas pessoas ao meu redor, como eu me sentia solitário. E hoje, irmãos, às vezes falam assim: pastor, por que o senhor é pastor? Eu falei assim: eu não suporto ver gente sozinha. Eu não suporto ver ninguém. Quando eu vejo, irmãos, alguns que estão numa cadeira que não tem ninguém do lado, vai me dando um negócio aqui, viu, irmãos? Dá vontade de eu sentar e sentar aí do seu ladinho, para ninguém ficar sozinho.
Essa dor, irmãos, me moldou quem eu sou hoje. Quando eu começo a compreender que todas as coisas cooperam para o meu bem. Deus está usando esses fatos, esses eventos, mas nós temos que reagir de uma forma madura. Talvez estão falando mal de você, lá no seu trabalho, alguém criticou você. Irmãos, falar mal de você é uma das melhores coisas para poder te promover, você sabia disso? Às vezes você está lá escondido. Eu lembro de um irmão uma vez na igreja, ele estava escondido no seu trabalho, e aí ninguém olhava para ele, anos ali, e de repente começaram a falar mal dele, Claro, irmãos, que dói você ser criticado, claro que dói as pessoas levantarem calúnias e mentiras contra você, mas sabe, irmãos, o que Deus fez? Deus foi pegando todas aquelas mentiras para promover ele. Aquilo Deus usou para aparecer, para que ele pudesse ser visto e enxergado. Quem está dentro, diga amém, irmãos. Da mesma forma, irmãos, a Bíblia diz no livro de João, capítulo 13, Jesus, quando serviu os seus discípulos e lavou os pés dos seus discípulos, Jesus falou assim: felizes vocês serão se fizerem o mesmo. Servir ao próximo, irmãos, traz uma fonte de alegria no nosso coração. E às vezes nós perguntamos: como eu posso servir? Essa dor, essa luta, você sabia que se você colocar nas mãos do Senhor Jesus, Ele pode usar isso para transformar a vida de outras pessoas? Pessoas que já faliram financeiramente se tornam grandes mentoras de outras pessoas, porque elas sabem o que é ter aquele momento, elas sabem o que não é ter o dinheiro suficiente para não poder pagar todas as contas. Pessoas, irmãos, que já foram feridas nos seus relacionamentos, talvez até tiveram casamentos desfeitos. Nós temos visto essas pessoas, irmãos, Deus usando elas de forma poderosa para restaurar outros casamentos, outras famílias. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Amém. Deus nos chama o quê? A servir. Pegue essa luta, pegue essa dificuldade e fale: Senhor, o que eu posso fazer pela vida do meu próximo? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu lembro, irmãos, de uma vez um culto encerrando, conversando com uma pessoa, e aquela pessoa começou a compartilhar uma dificuldade. E quando eu fui falar com ela, eu falei assim: olha, eu sei o que você está passando. Quando eu fui falar aqui, irmãos, o Espírito Santo me repreendeu na hora e falou assim: Daniel, fica quieto, porque você pensa que você sabe tudo, mas você não sabe tudo não. Esse tipo de dor você não sabe, esse tipo de situação você nunca passou por isso, você não sabe. Você pode talvez ter mais ou menos uma imaginação do que é. Irmãos, e foi uma das experiências mais profundas que eu já tive nesses anos de ministério. Bem próximo estava passando uma irmã da igreja, e como pastor a gente conhece as histórias. Eu chamei aquela pessoa e falei assim: deixa ela ministrar. E aquela pessoa chegou e eu falei: olha, eu sei que eu sou o pastor da igreja, mas nessa situação, esta irmã, ela pode ser muito mais bem usada por Deus do que eu posso ser usado agora. E eu chamei aquela irmã e falei assim: olha, eu sei a sua história, você pode conversar com ela, você pode orar com ela no final do culto. Irmãos, depois eu fui atendendo as outras pessoas como a gente faz, e eu só fiquei assim monitorando, tipo, porque o pastor tá vendo tudo, viu, gente, né? E eu fiquei só monitorando, assim, fui monitorando, e quando eu vi, irmãos, que eles estenderam 20 minutos, meia hora, tiveram que descer para a sala lá embaixo, porque o outro culto já ia começar, e depois aquela irmã veio me agradecer, e daquele dia ela se tornou uma líder de célula. Olha que coisa maravilhosa, e presta atenção, e esse mesmo Deus está aqui para fazer na sua vida hoje. Faça assim com as tuas mãos agora. Repita comigo, diga assim: porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Fale com o Senhor agora. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, Senhor, quantas vezes nós desesperamos, nos preocupamos, ó Senhor. Senhor, Deus, ó Pai, mas nós queremos buscar esta promessa agora, Senhor. Queremos pedir, Deus, ó Pai, esta bênção agora sobre a nossa vida, Senhor. Decisões erradas, negócios que nós não deveríamos ter feito, Senhor. Às vezes estamos perdendo algo por um descuido nosso, Senhor. Nós não cuidamos bem daquilo, Senhor, e perdemos aquilo, Senhor. Deus, ó Pai, mas a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o meu bem, Senhor. Ó Deus, ó Pai, nós estamos aqui nesses domingos para reivindicar esta promessa. O Deus que conserta nossas falhas, o Deus que conserta os nossos erros, o Deus que pega nossas feridas para curar a vida de outras pessoas, Senhor. Ó Deus que pega os cacos da nossa vida, Senhor, para ministrarmos sobre os outros, ó Pai. Senhor, nós oramos a Ti agora, me ajuda, Senhor, a responder o chamado da maturidade, Senhor. Senhor, Deus, ó Pai, tire esse desespero da minha vida, venha organizar meus pensamentos, ó Pai, abra os meus olhos para eu enxergar essa situação, Senhor. Continue orando, continue clamando. Queria chamar aqui à frente
Você que precisa de uma oração, saia do seu lugar agora. Eu quero estar orando por você. Quero orar principalmente por você que precisa que Deus venha clarear teus pensamentos. Saia do seu lugar agora. Deus colocou muito forte isso no meu coração. Você que precisa que Deus clareie os seus pensamentos. Você não está conseguindo enxergar a situação direito. Você está angustiado, os pastores eles podem estar ajudando. Senhor, nós oramos a Ti agora, Senhor. Você que não está conseguindo compreender, está sendo difícil, tantas coisas acontecendo, parece que é uma avalanche. Muitos aqui estão numa avalanche. É uma situação atrás de outra situação. É uma situação. Líderes de células podem vir aqui à frente para estar ajudando, os diáconos também. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós oramos, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Você que precisa que o Senhor venha agora clarear a tua mente. Essa mente não desliga, essa mente ela é agitada. Senhor, pede agora, Senhor, clareia esses pensamentos agora, Senhor. Senhor, nós oramos e clamamos a Ti, Senhor. Senhor, dai-nos, ó Pai, a sensibilidade espiritual. Você que está no seu lugar, levante as tuas mãos aqui para frente. Aleluia, Senhor. Para a pessoa que está do seu lado agora. Eu não ore por você, mas ore por ela agora. Nós oramos a Ti, Senhor. Senhor Pai, nós oramos agora e repreendemos, meu Pai, Senhor, esses pensamentos de morte. Senhor, eu expulso agora, Senhor. Oh, Senhor, esta vida que não consegue enxergar, que não consegue ver o seu propósito de vida, Senhor. Ela não enxerga um motivo para viver, ela não consegue enxergar um motivo para perseverar, Senhor. Eu repreendo desta mente agora. Saia desta mente agora, pensamentos malignos, pensamentos de morte. Ore por esta pessoa agora, Senhor. Nós oramos e declaramos Teu poder, nós declaramos a Tua unção, Senhor. Estamos aqui nesses domingos, o meu Pai, para declarar que todas as coisas cooperam para o meu bem, Senhor. Um Deus que conserta, um Deus que pega os cacos, um Deus, ó meu Pai, que sara, que cura, Senhor. Oh Deus, ó Pai, esse Deus que restitui e restaura, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Senhor, nós Te louvamos, nós Te buscamos, nós Te exaltamos, Senhor. Levante as tuas mãos o mais alto que você puder e declare: Senhor. Você pode falar mais um pouco com o Senhor.
Senhor, nós te louvamos, ó Senhor, te agradecemos. Faz uma oração de gratidão agora ao Senhor. Agradeça a Ele neste momento. Diga: Senhor, eu te agradeço, porque todas as coisas cooperam para o meu bem, Senhor. Derrama, Senhor, esta paz. Receba a paz agora, receba a paz. Receba a paz no meio do caos. Receba essa paz. Receba essa paz no meio desse caos agora. Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, e tudo vai cooperar para o seu bem. Senhor Deus, dai-nos a força para perseverar. Dai-nos a força para continuar debaixo das Tuas mãos e do Teu cuidado, Senhor. Assim nós oramos, Senhor. Declaramos o perdão agora, Senhor Deus, ó Pai. Senhor, declaramos o sangue de Cristo que nos perdoa e nos purifica, Senhor. Que todos nós possamos liberar este perdão contra aqueles que falharam contra nós, Senhor. Nós oramos a Ti agora, Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se você tem um coração grato ao Senhor, levante as tuas mãos agora o mais alto que você puder e só agradeça a Jesus. Não peça mais nada, porque você já está abençoado. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela minha casa e minha família, por todos que serviram para este culto acontecer. Eu digo muito obrigado, Senhor. Pai, nós oramos, declaramos uma semana abençoada, de conquista, de vitória produtiva. Deus, ó Pai, vai render esta semana, livre do mal, uma semana de boas notícias para todos nós, em nome de Jesus. E que o amor do nosso Deus eterno Pai, a maravilhosa graça, nosso querido Salvador Jesus Cristo, a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Amém, Jesus, amém. Irmãos, esqueci de avisar, caso você não tenha tomado ceia